Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. O povo Canela de Fogo, pode se assentar. O povo Canela de Fogo, eu tenho uma boa notícia para vocês, hein? Quinta-feira, quem estará na Quinta Gospel é a Cassiane. Ô, glória! Vai lá, irmão, vai lá matar saudade. Glória a Deus. Amados, é desse jeito, mas esse povo, eles se articulam muito, sabe, irmãos? E se eles se articularem de tal maneira que consigam botar a Tecnomacumba para tocar na Quinta Gospel, eu desafio todos os músicos cristãos de Campo Grande a formar várias bandas Tecnogospel e tocar na macumba. Amém? Então, já que a Tecnomacumba vai tocar na Quinta Gospel, a banda Gospel, a Tecnogospel vai tocar na macumba, em nome de Jesus. Amém? E a macumba vai se converter e vai virar boa cumba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Ô, meu Pai. Não é macumba que é coisa linda, não. A presença de Deus que é coisa linda. Ô, papai. Glória a Deus, amados. Eu estou muito feliz por voltar a falar sobre a igreja. A igreja é o quarto tema da nossa série de pregações, onde você está iniciando o discipulado de maneira coletiva, onde você que se decidiu nas celebrações de amigos que nós fizemos, cultos e células, você já está começando a fazer a aula de batismo, e ao final desta série de 8 ministrações, você já estará pronto. Aliás, ao final da quinta aula, você já estará pronto para se batizar. Olha que beleza, né? Então, a primeira ministração, qual foi o primeiro tema, gente? A vida cristã começa com a salvação. Eu não quero fazer igual aquele vídeo do cara chato, não, mas dá para você repetir? Salvação. Isso. Depois da salvação, então, nós somos salvos porque tem uma pessoa que nos convence do pecado. Quem é? Hã? Exatamente. Aí, nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convenceu, e a partir deste momento, nós participamos de uma nova aliança. E como é que nós simbolizamos e estabelecemos o nosso vínculo com essa aliança? Através do e da... Eu ia fazer ceia assim, mas seu irmão quer gostar, né? Opa, vou ceiar quando sair daqui, né? Então, através do batismo e da ceia, né? Que tem irmão que já está buscando motivo, né? Não vem o pastor você da ceia. Ô, glória! Eu sei todo dia, né? Estou sempre na comunhão, com capeta, só se for. Então, o que acontece? Então, nós vamos falar hoje sobre a igreja, porque depois que você participa de tudo isso, você está inserido na igreja orgânica. O que é a igreja, gente? A palavra igreja vem do eclésia. Você que é líder de célula, vai anotando isso aí, tá bom, gente? Eu não preparei o slide não, porque eu estou nessa correria do retiro. Eu sou viciado em slide, mas não deu para fazer o slide dessa vez. Então preste atenção aqui para mim, gente. A igreja é um termo eclésia, do grego, que significa chamados para fora. Chamados para fora do mundo. Por isso que esta forma que nós estamos reunindo aqui é uma das formas de ser igreja. Por isso que a semana tem 168 horas e você fica apenas 2 horas aqui. Porque você é chamado para fora. Ah, mas tem gente que diz assim, é por isso que eu não vou à igreja. Porque igreja não tem nada a ver juntar tudo ali. Que a igreja é chamada para fora. Irmão, com licença, você ser chamado para fora, você tem que estar onde primeiro? Dentro. Então, você está aqui, recebe de Deus a sua nutrição espiritual, seu alimento, tem a comunhão com Deus, ouve esse louvor poderoso do New Hope. Eu não sei o que esse povo tem, toda vez que eles ministram, é tremendo, é poderoso, é algo espetacular em Deus. Aí depois você ouve a palavra, aí depois você vai lá para fora para compartilhar. Então hoje você sabe o que é salvação. E se alguém falar, eu não posso ser salvo, claro que pode ser salvo. Ou se alguém falar, eu já sou salvo, como você é salvo? O que levou você para a salvação? Não, mas quando você teve a primeira aula, você entendeu sobre salvação. Então você é chamado para fora para anunciar a salvação.
Aí você vem aqui num cultão desse, se enche do Espírito, e você vai lá fora para poder compartilhar e viver uma vida cheia do Espírito e andar no Espírito. Aí na semana passada você veio aqui para celebrar a nova aliança, e alguns irmãos se batizaram pela primeira vez. Aí você foi lá dizendo: eu não apenas frequento a igreja, eu tenho compromisso com a minha igreja e eu estou cumprindo as ordenanças do Senhor. Por que tudo isso? Porque eu sou de uma eclésia. Eu estou aqui, eu recebo lá dentro e depois eu sou chamado para fora, para poder manifestar aquilo que Deus tem. Então, hoje, é impressionante como é que as pessoas falam mal de igreja. Em todo lugar onde nós vamos, as pessoas têm algo ruim para falar da igreja, algo negativo. Às vezes quer chamar algum amigo seu para vir para a igreja, mas a informação que ele tem sobre a igreja é uma informação errada. Então nós precisamos buscar discernimento, entendimento em Deus, para podermos sair daqui e colocarmos a maneira correta o que é a igreja. Que a igreja não é ajuntamento. A igreja não é um lugar onde um monte de gente se reúne, dando dinheiro para um cara que está com terno Armani, de uma abotoadora de ouro e um relógio Rolex. Isso não é igreja. Pode até ser, mas igreja não é só isso, né? Se alguém quiser dar uma abotoadora de ouro para o cara e um relógio Rolex, parabéns para ele que ganhou. Mas o que acontece? Inclusive eu também gostaria de ganhar. Então, eu não estou com inveja dele não. Então é brincadeira, irmãos. Então olha só, essa é a idade, essa é a ideia que as pessoas têm, daquilo que vê na televisão. Aí na televisão raramente vê os servos de Deus fazendo um projeto missionário. Na televisão não mostra os irmãos aqui dando a cesta básica 1, 2 vezes por semana. Não vê as pessoas sendo ajudadas. Lá na televisão não aparece o projeto ID, não aparece o projeto Nova. Na televisão não aparece o pastor Marcão visitando o presídio, quase todo dia visitando uma instituição prisional diferente, fazendo velórios, sendo chamado fora da hora. A igreja, a TV não mostra isso. Só mostra o templo de Salomão. Que eu não tenho nada contra ele, estou até curioso para poder ir lá, que deve ser bonito pra caramba lá dentro, né? Os crentes falando mal, templo de Salomão. Irmão, você deu algum dinheiro para construir lá? Sim ou não? Eu não dei, você deu? O dinheiro é teu? Deixa o cara fazer com o dinheiro dele, irmão. Você não dá conta nem do teu dinheiro, vive cheio de conta atrasada. Quer ensinar o bicho Macedo o que ele vai fazer com o dinheiro da igreja dele? Se liga, irmão. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, cuide da sua, e se ele acha importante construir o templo de Salomão lá, deixa ele construir. É bom que vai ficar bonito, né? E a gente vai lá para poder conhecer, pelo menos ter uma ideia como é que era naquela época. Você não precisa ir em Israel, é só pegar um voo da TAM e vai até ali e volta. Mas o que acontece? Amados, os padrões de igreja, na televisão mostram um padrão errado. Mas nós mesmos que estamos aqui, vivemos hoje uma crise de identidade na igreja, sabia disso? Eu, como pastor, eu tenho que ter uma forte convicção do que eu quero em Deus e do momento que eu estou vivendo, para eu não ficar confuso. Porque durante um século, a igreja funcionou de uma maneira. As igrejas tinham culto 3 vezes por semana, pelo menos a que eu ia. Terça-feira era culto de oração, quinta-feira era culto público, sexta-feira eu frequentei uma igreja durante um tempo, até minha adolescência, que sexta-feira era culto de doutrina, onde o povo ensinava por que as irmãs não podiam cortar cabelo, por que não podia raspar a perna, por que os rapazes não podiam jogar futebol, e por que a televisão era a caixa do capeta. Então, a gente aprendia isso sexta-feira. Eu nunca acreditei, mas eu ia lá para ouvir ele falar, né? Eu sempre fui elegante. Então, o que acontece? Eu sempre deixei as pessoas falar. Isso aí, para mim, nunca foi problema. Mas aí, perceba, esse foi um modelo de igreja que funcionou há muito tempo. Só que o que aconteceu, amado, as pessoas foram mudando. Antigamente só tinha 2 tipos de calçado para a gurizada ir para a escola. Quem é da minha época sabe disso. Conga e quichute. Né? Os peba ia de conga, irmão. Pensa que troço medonho. Você podia comprar o conga hoje, você usava e ia para a escola. Quando voltava, irmão, quando você tirava o conga, aí você entendia o que a Bíblia falava de potestade do ar. Irmãos, era um troço absurdo, né? E quem tinha um pouco mais de dinheiro comprava o quichute. O quichute deixava a gente 1 centímetro mais alto, né? Era gostoso e tal, mas só tinha 2 calçados. Hoje, amado, você vai numa loja, tem loja que é só de calçado, só de tênis.
Se você entrar lá naquele Netshoes, quanto tipo de tênis que tem, irmãos? A mesma coisa é a igreja, as pessoas mudaram. Antigamente o povo só usava terno preto e camisa branca. Hoje não, o cara usa bege, azul marinho, cinza. Tudo mudou. E por causa disso as igrejas mudaram também para poder atender pessoas diferentes. Então hoje a igreja tem célula, hoje as igrejas têm seminários, tem veredas. Antigamente não tinha veredas. Antigamente tudo era resolvido num dia só. O cara se convertia, ele largava a vida dele para trás ou ele tinha que se converter de novo. Ah, estou com um problema ainda, um problema no passado, mal resolvido. Você não se converteu, seu sem vergonha. Olha, você se converter, todo o seu passado vai ficar para trás. Era assim. Aí pronto, assim que era o vereda. Era dedo na cara. E uma oração com um pastor bravo assim na cabeça, te empurrando para baixo. Aí eu disse, opa, eu vereda, nunca mais eu falo do meu passado. Sou liberto, sou sarado. Mas o que acontece? Depois as pessoas começaram a ficar mais exigentes. Nós também começamos a psicologizar mais a teologia. O que até certo ponto não é problema, porque nos ajudou a compreender uns aos outros. Então a igreja passou por essa transição. Então o que é a igreja hoje que nós entendemos? Em primeiro lugar, é a igreja universal, não a do Bispo Macedo, a igreja do mundo inteiro. Você sabe que católico significa universal? E nós somos da igreja católica. Nós somos da igreja católica apostólica. Porque católico significa universal, e nós somos da igreja universal de Cristo Jesus no mundo inteiro, e nós somos apostólicos, porque nós viemos do ensinamento dos apóstolos, amém? Só que nós não somos romano, né? Alguns irmãos são até românticos, né? É outra linhagem de igreja. Mas o que acontece, amado? Nós somos católicos, não é católico assim, nós somos da igreja universal do Senhor Jesus. Dentro da igreja universal, o que tem? A igreja local. Que é essa igreja onde você congrega, que tem uma cara, tem um estilo. Não adianta você procurar uma igreja como essa que você não vai achar. Não adianta você vir de outra igreja para cá, achando que aqui vai ter algo que lembre a tua outra igreja. Não, somente a oração, a leitura da Bíblia e os cânticos, só isso. Cada igreja tem um estilo. Algumas pessoas dizem assim, mas pastor, por que tem tanta denominação, né? Irmãos, tem denominação... Eu costumo comparar a denominação com um restaurante. Já pensou se só tivesse pizza, irmão, para você comer depois do culto? Aliás, vai ter pizza hoje? Cadê o povo da pizza aí? Meu Deus, Felipe, não faz isso. Eu vim com dinheiro para comprar 3. Sério mesmo, cara. Então faz pelo menos para mim, tá? Maravilha, eu quero. E algum outro irmão também falou que comprou, levou para casa, foi sucesso total. Hã? Ah, é? Ah, falou, beleza. Aí o que acontece? Entendi nada não, depois eu te falei. Aí o que acontece? Continuando aqui, irmãos. Então imagina se só tivesse pizzaria. Ou imagina se só tivesse sopa. Se só tivesse sanduíche. Se só tivesse picanha, aleluia, glória a Deus. Oh, Pai. Me arrepiei todinho, agora Deus falou comigo, hein? Irmãos, tem gente que ia amar, mas tem gente que ia detestar, verdade ou não é? Quem não gosta de picanha, levante a mão aqui. Isso, aí tá vendo, gente? A hora que eu fizer apelo, você vem aqui na frente. Então, mas olha aqui, irmãos. A igreja local é uma igreja que nós devemos aprender a amar a nossa igreja local. Porque você não pode querer trazer para esta igreja a mistura de outras igrejas, senão ela deixa de ser igreja. É o problema que as pessoas que gostam de agradar os outros têm. Elas querem agradar tanta gente que elas acabam desagradando elas mesmas. Elas deixam de ser elas. Elas perdem a identidade que ganharam de Deus, irmão. Então a mesma coisa uma igreja. Uma igreja tem que ter o seu DNA, tem que ter o seu estilo, tem que ter a sua maneira orgânica de funcionar. Nenhum organismo é igual ao outro. Eu tenho uma velocidade de metabolismo, eu tenho uma velocidade de respiração, eu tenho uma velocidade para poder falar. Nenhuma pessoa no mundo é semelhante à minha pessoa, o meu organismo. Então, existe a parte da igreja que nós chamamos de igreja orgânica. Eu aprendi esse termo recentemente num livro, exatamente de uma igreja chamada Organic Church, do Bob Whitesell. E ele fez um estudo muito profundo sobre a maneira das igrejas operarem na sua maneira interna. E essas maneiras não podem ser copiadas por nenhuma outra igreja.
Você pode copiar uma ferramenta, pode copiar um modelo, mas o modus operandi desse modelo tem que ser outro. Então, por exemplo, nós estamos usando o MDA, glória a Deus. O modelo é a carinha da nossa igreja. Tem coisas que só acontecem aqui. Tem coisas que só acontecem em Marília. Tem coisas que só acontecem em Santarém. De uma maneira geral, o modelo é o mesmo, mas existem particularidades. Então, quando você não consegue entender que a sua igreja é diferente da outra, e as pessoas vêm para cá, achando que vai ter um pouquinho da igreja delas aqui. Eu digo, não, aqui é uma outra pegada, é uma outra história. Aí, às vezes, a pessoa já sai de lá com uma expectativa errada e vem para cá. E aqui ela vê que não é aquilo que ela estava esperando também. E ela começa a não querer mais saber de igreja. E eu fico impressionado com pessoas que não querem mais saber de igreja. Porque para mim não há nada mais apaixonante do que igreja, irmãos. Eu fui nascido e criado na igreja. Já falei isso para você várias vezes, mas aqui tem gente que nunca veio aqui a primeira vez. Eu fui nascido e criado na igreja. Sou filho de um pastor vocacionado, voluntário na igreja. E amados, o que acontece? Eu cresci assim, amando o Senhor, sendo o primeiro a chegar na igreja, o último a sair da igreja, limpando a igreja, ajudando meu pai, carregando tijolo para meu pai assentar tijolo para levantar a igreja. Tudo isso. E não consegui ver até hoje qual é a razão pela qual tanta gente tem raiva de igreja. Na igreja eu fui humilhado, na igreja eu fui constrangido. Na igreja, pessoas que eu confiava falaram, já estou passando na sua casa para te pegar, para a gente viajar. E o cara me deixou esperando, foi embora, levou um outro cara que era melhor que eu, sem sequer me considerar. Na igreja eu fui constrangido, na igreja eu fui traído. Tudo de ruim comigo, gente, aconteceu na igreja, graças a Deus. Se tivesse acontecido no mundo, eu tinha me acabado na droga, na cachaça, em qualquer outra coisa. Mas quando eu me arrebentei, porque, amados, o meu foco não estava nas pessoas, o meu foco estava no Senhor. E você, quando começa a falar mal da igreja, você está dizendo que o Espírito Santo está equivocado. Porque, amado, a igreja está cada vez melhor. Porque o Espírito Santo está purificando a igreja para se encontrar com Jesus. Ele não está emporcalhando a igreja. Quem emporcalha a igreja são os crentes medíocres. Então não confunda os frequentadores de igreja com a igreja que é a noiva de Cristo, que está sendo santificada, lavada e preparada por ela para se encontrar com Jesus Cristo um dia. Então você precisa dobrar a sua língua quando for falar da igreja. Você pode até falar das pessoas que não é correto, mas jamais diga naquela igreja. E quando alguém diz para mim, pastor, eu conversei com um cara lá da sua igreja, e tal, ele falou que na sua igreja é isso. Aí quando eu conheço a pessoa, eu digo, olha cara, eu não sei, se eu soubesse o nome dele, eu poderia tentar me lembrar de alguma coisa que ele fez, participou, foi relevante, ou a transformação da vida de quem que ele provocou. E quando eu sei o nome, eu digo, engraçado que esse irmão, eu não me lembro de vê-lo na vigília, não me lembro de vê-lo levar ninguém para o batismo, não me lembro de vê-lo dando aula de batismo para ninguém, eu não me lembro dele chegar cedo na igreja com pontualidade, eu não me lembro dele honrando ninguém, eu sempre o vi envolvido em confusão, em maledicência, em fofoca, intriga, facção, só coisa que não prestava que eu vi ele. Então, amados, é impressionante como é que algumas pessoas saem da igreja e nós lamentamos a perda. Mas algumas pessoas saem, amados, porque o organismo de Cristo expele também algumas pessoas que ele não consegue absorver em seu próprio organismo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então você precisa, eu escrevi algumas coisas aqui, irmãos, que eu estava inspirado. A igreja de Cristo é apaixonante. Eu tenho prazer de falar dela. Ela não é cadavérica, invejosa e fedida. Não é baranga desconjuntada nem atrapalhada. A noiva de Cristo não é politiqueira, não é formada por psicopatas malditos que dão continuidade ao seu controle e domínio sobre a vida das pessoas. A igreja de Cristo não é formada por manipuladores, mercadores da fé, nem exploradores da ingenuidade. A igreja que faço parte é linda, ela tem um olhar cintilante e atrai quem está longe dela por sua graça. A própria existência dela já é um convite e ela, na minha opinião, está cada vez mais linda porque está sendo ornada, preparada, enfeitada e perfumada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja que eu faço parte. Então eu não posso admitir que qualquer pessoa fale mal da igreja, porque é o corpo de Cristo. Jesus viu interesse nela e por isso morreu por ela. Quem é você para não ver interesse naquilo que Jesus viu interesse? Você está ligeiramente equivocado. Mas, amados, precisamos entender que a igreja do Senhor é isso, e nós precisamos investir
nesta igreja, precisamos investir no lugar onde o Senhor colocou você. Mas algumas pessoas têm desistido da igreja. E a maioria das pessoas que querem desistir são pessoas que querem apenas desistir da sua contribuição de tempo, dedicação da igreja. Mas elas querem continuar sentadas, apenas absorvendo aquilo que a igreja pode dar. E quando precisa de algum serviço pastoral, elas querem ter os pastores à sua disposição. E ai do pastor se falar não. Quando elas querem algum benefício, é a igreja. E existem pessoas ainda que dão carteirada na igreja. Eu sou nessa igreja há 30 anos, como é que pode fazer isso comigo? Amado, igreja não é empresa não, para você ter tempo de casa. É o contrário, é porque você tem 30 anos, já deveria saber como é que a igreja funciona. E nós temos que servir não os que estão aqui há 30 anos, mas aqueles que acabaram de chegar e aqueles que vão chegar hoje para a glória de Deus. Esse que é o papel de igreja. Igreja não tem dono, igreja só tem cabeça, e o cabeça é o Senhor Jesus. Então você não pode ficar com esse tipo de reclamação a respeito da sua igreja. Então é uma honra nós estarmos na igreja. Nós vemos aqui ainda, na lição do caderninho azul aqui, né? As bênçãos oriundas de participarmos de uma igreja. A sua aliança com Deus e sua igreja implica numa entrega total. Agora tudo é dele. E o seu coração busca primeiro o reino de Deus, sabendo que depois disso, Ele mesmo lhe acrescentará todas as demais coisas. Amém? Então, amado, o que a igreja oferece é proteção. Permaneça na proteção da igreja. Permaneça da proteção da sua liderança. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas coisas que nós vemos também dentro da igreja, que nós não gostaríamos que tivesse. A igreja é um lugar de proteção. Líderes saudáveis protegem seus liderados, não expõem. Mas muitas vezes dentro da igreja nós encontramos pessoas que nos expomos, pessoas que nos envergonham, pessoas que nos hostilizam. São pessoas que não passaram ainda pelo processo total da santificação, ainda andam segundo a carne, manifestando as obras da carne e não o fruto do Espírito. Em todo lugar você vai encontrar isso, em toda igreja você vai encontrar isso. Eu digo isso, eu sempre sonhei em ser pastor de uma igreja local, até eu ser pastor de uma igreja, e eu chegar à conclusão que a igreja que eu mesmo pastoreava não tinha nada a ver com aquilo que eu sempre sonhei em ter uma igreja. Nem eu, sendo pastor presidente de uma igreja, não conseguia implantar o que eu achava que deveria ser em uma igreja. Por quê, amados? Por causa das pessoas. As próprias pessoas querem mudar os fundamentos. As próprias pessoas querem vir para a igreja para serem servidas e não para servir. Elas não seguem o exemplo de Jesus, que Jesus veio e entregou tudo por nós. Nós não queremos entregar, nós queremos acumular. Eu estou na igreja para acumular. Eu estou na igreja para passar no concurso. Eu estou na igreja para poder casar. Eu estou na igreja para Deus me abençoar, me dar dinheiro e me dar carro novo. Amado, buscai primeiro o reino de Deus. E aí você vai receber a proteção. Amados, se você não protege, um líder de célula que não protege a sua célula, ele está equivocado. Um pastor que não protege a sua rede, ele está equivocado. Porque a igreja é, antes de tudo, um lugar de proteção. Ambientes hostis, nós já achamos em vários lugares aí. Ambientes hostis são terríveis. E quantas pessoas foram criadas na igreja, mas na igreja errada. É engraçado que, embora meu pai fosse um voluntário e nunca recebesse nenhum salário da igreja, porque ele tinha um salário dele da Marinha, eu tenho 2 irmãos que são pastores e a minha irmã é casada com um pastor. Mas eu tenho um irmão que até hoje ele desacredita de Deus. Ele não é ateu, ele só vê Deus assim, faz ligeiras observações a respeito de Deus. Porque ele diz, se Deus fosse Deus, esse povo não faria com meu pai o que faria dentro da igreja. E o meu irmão Daniel, muito menos. Meu irmão Daniel, ele tinha uma eloquência fora do comum, falava muito bem, mas ele fugiu de Deus o tempo todo, até ele voltar para o Senhor e 3 meses depois ele ser levado. Mas o que estava no coração do meu irmão? Eu não quero ser pastor, porque eu não quero ficar o tempo todo justificando para as pessoas a minha honestidade. Eu não quero ficar falando o tempo todo, eu sou honesto, tá, gente? Isso aqui eu comprei, mas eu juntei dinheiro não sei quantos anos, tá? Isso aqui é o tempo que eu ganhei, tá? Não,
Mas por que, amados? O problema foi alguma igreja? O problema estava no meu pai? Não, uma pessoa ou outra adoentada. Mas na igreja é a mesma coisa, amados. Eu vou dizer uma coisa para você, com todo o coração. Eu não preciso fazer média, muito pelo contrário. Quando eu tenho que exortar, eu exorto mesmo. Eu tenho certeza que 90% da igreja é sadia, para a glória de Deus. Quem é sadio aqui, diga glória a Deus. Eu creio nisso. Eu e os pastores dessa igreja, nós acreditamos que quem conduz essa igreja depois do Espírito Santo, amado, nós só estamos no volante. Pastor Gilson só está no volante, mas nós sabemos que são os líderes. Temos quase 250 células, cada célula é célula, líder em treinamento e um anfitrião, geralmente. Olha aqui, irmãos. 250 células vezes 3, 750 pessoas. Aí vem a galera dos cursos, Grifac, Um Homem ao Máximo, Veredas Antigas, tudo isso que já é um outro batalhão. Então, na verdade, amados, quem conduz essa igreja não são os 12 ou 13 pastores. São essas 1.500 pessoas que honram o Senhor dando o seu tempo, oferecendo a sua casa. Quantos aqui tem a célula na sua casa? Levante a sua mão aí. Quem aqui é anfitrião de célula? Levante. Está faltando gente ainda. Levanta bem alto aí para eu ter a convicção. Isso. Vamos aplaudir ao Senhor por esse povo aí, que abre as portas da casa deles para receber uma célula. Ontem na vigília aqui da Rede Uni, nós estivemos orando, intercedendo por cada anfitrião da nossa igreja. E eu tenho certeza que Deus vai derramar uma bênção diferenciada sobre a tua vida. Não é porque eu estou dizendo, não. Estou dizendo porque está escrito na Bíblia. Obed-edom foi um homem que hospedou a Arca da Aliança na casa dele. A Arca da Presença de Deus. E a Arca ficou lá algum tempo. E a palavra de Deus diz, por causa disso, Deus abençoou a casa e a família de Obed-edom. Porque onde você leva um grupo de irmãos, junto com eles vai a presença de Deus. Porque Deus habita no meio do seu povo. Se você leva um povo para dentro da tua casa, a presença do Senhor vai continuar lá. Eu sei que é difícil você receber uma célula quando você não tem nada para oferecer para as pessoas, quando as pessoas esquecem. Eu sei o que é você adiar um encontro familiar por causa de uma célula que vai ser na sua casa. Eu sei o que é você entucar todo mundo no quarto porque a célula vai ser na sala e você queria assistir Domingão no Faustão com a sua família, né, galera da Rede Uni e da Rede Mais e Rede Tim, que faz célula no domingo. Eu sei o que é isso, irmãos. E nós agradecemos a Deus. Por isso que eu sei que a maior parte daqueles que estão aqui da nossa igreja é um povo que paga o preço. Então você não pode permitir, amados, que alguém fale da sua igreja, você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, defenda a sua igreja, porque é um povo do Senhor. É um lugar de proteção? É, mas é também um lugar de exposição. Mas no lugar da exposição, quando você for exposto, constrangido, envergonhado, ponha suas emoções no lugar certo. E todas as coisas vão se ajustar na tua vida em nome de Jesus. E o Senhor vai te honrar. Ninguém é abençoado por Deus porque falou mal da igreja. Não, 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 de jeito nenhum. Então a segunda coisa que nós temos aqui, amados, são os relacionamentos. O ser humano ele não consegue viver sozinho. Ninguém conquista coisa nenhuma caminhando sozinho. Nem um atleta que pratica natação. Ah, natação é só o cara. Não, não é sozinho não. Ele tem um cara que treina ele, tem um médico dele, tem os pais dele que dão suporte para ele. O jogador de tênis é ele sozinho, um aqui, outro lá. Irmãos, ele não faz nada sozinho. Como é que você acha que você vai vencer na vida sozinho? Então a igreja é um lugar de relacionamentos. Os meus melhores amigos eu tive na igreja. Os que me traíram também. Mas os que me traíram já perdoei tudo, irmão. Está tudo liberado, eu encontro com eles, parece que não aconteceu nada. Mas, amados, meus amigos preciosos, eu não vejo a hora da Cassiane chegar, que tem um baterista lá, que é um amigo meu, o Sidney Pires, começou a tocar bateria com baqueta, tocando no sofá. E hoje o cara é um cara fera, tocou com todos os cantores gospel, o cara canta, pastorzão, o cara prega muito. Tentei reter ele para o retiro da Rede Uni, mas não deu. Mas, amados, olha só, um amigo meu de longa data, tantos amigos que eu tenho de longa data, graças a Deus eu não tenho ex-amigos, mas, amados, o que é isso? Onde eu consegui esses amigos? No baile? Na rua? Na praia? Não, foi dentro da casa de Deus. Aqui tem muita gente boa, irmão. É só você não dar confiança. O problema é que o cara se converte e acha que aqui todo mundo é santo. Ele olha assim, vê todo mundo de olho azul e de asa. Gente, todo mundo é anjo, que beleza. Vou abrir meu coração. Pois é. Ô, irmão, que bênção, que legal. Olha, que prazer te conhecer ontem. Pois é, o prazer foi meu, querido. Olha, já que eu sei que você é uma pessoa de Deus, eu vou contar para você a minha história, tá? Aos 12 anos eu assassinei a primeira pessoa.
Ele acha que ele pode contar isso para qualquer um só porque ele está na igreja. Ah, o outro vai, irmão, é o seguinte, eu estou com um problema financeiro aí, sabe que o devorador atacou minha família, ele até engrossa a voz para deixar o outro com pena dele, né? O devorador foi na minha casa, tomou o dinheiro da gente todinho, cara. Entende? Aí eu estou precisando de 120 mil emprestado, mas semana que vem eu te pago. Aí começa, amado, é você que dá mole. Então, eu gosto muito dessa frase de William Shakespeare, que diz que a alta expectativa é a mãe da frustração. Então, você não pode ter uma alta expectativa em relação às pessoas que estão na igreja, irmão. São pessoas que estão trabalhando igual você. É todo mundo otimista. Junta otimismo com a fé, meu irmão, vira uma coisa linda. Eu estava lendo a pesquisa de uma cientista da Califórnia, ela dizendo sobre a tendência do ser humano de ser otimista o tempo todo. Só porque ele vai para casa e volta e nada acontece com ele, ele acha que nunca vai acontecer. Aí fica abusado. Todas as mães acham que seus filhos são os mais inteligentes, irmão. É impressionante. A mãe pega o filho andando com 1 ano. Gente, olha, 1 ano, antes de 1 ano, 2 dias antes de ele fazer aniversário, né? Antes de 1 ano, o menino já estava andando, já estava não sei o que lá. Aí posta no Face, faz aquele negócio. E não vai curtir não para ver, vai te chamar de invejoso. Você dizer, meu Deus, coisa impressionante, como essa criança consegue se equilibrar em cima de 2 pernas. Isso é fantástico. Porque, amado, a tendência de todo mundo é isso. Todo mundo que estuda para concurso acha que vai passar. Glória a Deus. E você vai passar em nome de Jesus. Mas, amado, eu tenho uma coisa para te dizer. Tem 20 mil candidatos, só tem 5 vagas. Alguém vai perder a fé. Alguém vai ficar sem fé. Alguém vai chegar no dia lá do resultado e vai dizer que fé não presta para nada. Mas, irmãos, o que é isso? É o excesso de otimismo. Ah, eu conheci a irmã na igreja. Eu estava pedindo a Deus uma menina do jeitinho. Meu Deus, pastor, você não acredita, pastor? A hora que eu olhei assim, eu vi a menina do jeitinho que eu pedi a Deus. 2 olhos, 2 orelhas, uma boca. Eu nunca vi tanta confirmação. Pastor, eu pedi a Deus, Senhor Deus, me dá um rapaz de camisa xadrez, aqui no Mato Grosso do Sul, irmão. Irmão, isso é coisa que é óbvia, irmão. Pegou um amigo meu que ficou impressionado. Pastor, eu estou impressionado com os Estados Unidos, isso aqui é um país evoluído mesmo. Até os mendigos aqui falam inglês fluente. Então, irmão, tem coisa que é óbvio, para de ser bobo. Não tem nada a ver com fé, não. Então você precisa entender que na igreja nós temos relacionamentos. E o fato de você conhecer a sua namorada aqui, amado, só quer dizer que ela depende do Senhor como você. E o nível de santidade nesse namoro é que vai determinar onde esse namoro vai chegar. Porque namoros também acabam de maneiras traumáticas dentro da casa de Deus. Aqui é pior ainda, porque a expectativa é maior. Mulher de Deus, uma ungida. A mulher em casa é um leão. Bate a porta para a mãe, chega e já diz para a mãe qual cardápio que ela quer. E ai da mãe se ela chegar em casa e o cardápio não estiver na mesa. O cardápio não, a comida, né? É. Mas quando chega na igreja, rapaz, amada, vamos orar. Ai, que delícia, glória a Deus. Oh, irmão, glória a Deus. Oh, cara, meu Deus, essa mulher, cara. Todo lugar que eu vou só vejo mulher brava. As cantoras de MPB, todo mundo cantando grosso. Carolina, todo mundo cantando grosso. Aí encontrei na igreja uma menina falando fino. A presidente falando grosso. As cantoras falando grosso. Amado, quando o cara ouve uma mulher falando fino, não, peraí, cara, peraí. Eu vou filmar que eu vou botar aqui no Instagram, a mulher falando fino, aí vai lá. Irmão, para com isso. Então, existem relacionamentos, existe. Mas existem relacionamentos doentios. E numa igreja como essa, que é muito grande, 6 mil pessoas, que envolve vários relacionamentos, né? 6 mil pessoas dá para quase 120 mil relacionamentos. Amado, se apenas 1% der errado, são 1.200 relacionamentos errados. Irmão, isso dá um bafafá. Já é horrível. 1.200 relacionamentos dando errado. Aí o que a pessoa faz isso? Ela esquece que a igreja é gigantesca.
Então nós precisamos entender isso. Eu vou correr aqui, que tem outro assunto que eu quero falar com vocês. Então a primeira bênção, diga proteção. Segunda bênção, diga relacionamentos. Ainda sobre relacionamentos, amado. A igreja é um lugar onde você vai encontrar com muita frequência as pessoas mais ingratas. Entende? Aí que está o lance. Ó, deixa eu ensinar para você uma dica. Você faz um favor para o irmão aqui. Você mora no Nova Lima e vai buscar um amigo aqui na Moreninha. Cara, eu vou lá te pegar para a gente ir na célula. Aí vai lá no Nova Lima na célula. Aí termina. Aí ele fala assim, ó, se alguém puder me levar lá de volta, beleza. Se não der, não tem problema não, vou de ônibus mesmo. Esse ônibus cheio, vou ficar lá 1h30 esperando. Mas eu vou mesmo se não tiver ninguém. Aí o que o cara faz? Ô, cara, vou te levar de novo lá na Moreninha. Levou. Aí o cara não vê isso como gratidão, não. Ele diz, não, o cara fez para o Senhor, não tem que agradecer ele, não. Ele fez para o Senhor. Então, o número de ingratos por metro quadrado dentro da igreja é muito maior do que qualquer outro lugar. Porque o cara acha que porque você está fazendo pela obra de Deus, ele não deve te agradecer. Amado, devemos fazer as coisas sem esperar recompensa. Mas a gratidão é uma virtude. Aprenda a agradecer as pessoas. Aprenda a dar reciprocidade por aqueles que fizeram alguma coisa para você. Que tem irmãos que a gente carrega um mês, carrega 2. Irmão, está aqui, ó, está aqui a cesta, está aqui o dinheiro, está aqui o emprego, esse emprego não deu. Opa, está aqui outro emprego, esse emprego também não deu. Ah, pastor, esse emprego não é para mim, não. Irmão, ele quer ser diretor da Petrobras. Ele quer que a gente ligue lá para a Graça Foster, né? Ou para o Delcídio e fala, bota o cara aí que ele é crente. Irmão, Petrobras não precisa de intercessor, não. Precisa de intercessão. De intercessão não precisa, não. Mas só que as pessoas confundem as coisas. Então, cuidado com isso. Qual é a dica? Eu faço para o Senhor. Se o cara for grato, ele vai estar semeando algo na vida dele mesmo. Se ele for ingrato, as portas vão se fechar para ele, porque nenhuma porta se abre continuamente para quem é ingrato. Agora, para quem é grato, amado, as portas sempre estão abertas, é a palavra de Deus. Então aprenda a ser grato. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E aí o que acontece? Proteção, relacionamentos saudáveis e oportunidade de servir. Amado, isso é muito nobre. Isso é muito nobre. Por quê? Quando eu falei sobre a salvação, eu falei, pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de obras. Não vem de obras, realmente. A salvação não vem de obras. Mas o quê? Que no mesmo livro nós lemos lá na frente. Mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras, irmão. Então você tem que servir a Deus. A fé sem obras é morta, irmão. Repete aí, a fé sem obras é... Isso não é clichê, não é frase não, irmão. Isso é versículo da Bíblia. A fé sem obras é morta. Que negócio é esse de vir para a igreja e não ter obras? E não servir ninguém? E não abençoar ninguém? E nunca ajudar com ninguém? Tem um dinheirinho? Irmão, ajuda alguém que passa fome. Dá 5, compra 1 quilo de arroz aí para ajudar o cara. É assim, é obras. Aí o que nós vemos em todos os lugares? Colégio da maçonaria, obra boa, espírita. Vai lá no Hospital do Câncer, o povo trabalhando lá no telemarketing conseguindo doadores. A maioria são espíritas. Porque enquanto os espíritas supervalorizam as obras, os crentes desvalorizam. E aí você pedir qualquer coisa para um crente, parece que você está morrendo de pedir um favor para ele. Coisa simples. Amados, valorize os interesses de Deus. Olha aqui para mim. Valorize os interesses de Deus, antes que Deus deixe de valorizar os teus interesses. Valorize aquilo que Deus valoriza. E depois, amados, além da oportunidade de oferecer, eu quero falar da parte, além da oportunidade de servir, eu quero falar da parte mais badalada da igreja, que é a oportunidade de oferecer dízimos e ofertas. É impressionante como as pessoas vêm para a igreja e na igreja tudo vira tabu. Engraçado, né? Que sexo é um negócio tão bacana. Na igreja vira tabu. Dinheiro. O cara vai, ele não questiona dinheiro em lugar nenhum. O cara vai lá ver a roupa, é 50 reais a camisa, está aqui 50. Às vezes ele pede um descontinho só para
Só para ver se arruma alguma coisinha, né? Só isso. Mas geralmente, quanto é a camisa? É tanto, beleza. Quanto é o táxi? Ninguém pega um táxi no final e fala pro cara, pô, dá um desconto aí. Não, quanto é o táxi? O número já vem lá, para não ter constrangimento. 128,40. Aí você dá 130, né? Você vai ficar lá sentado lá, e geralmente o taxista demora, dá troco, não é só você dizer, deixa pra lá. Então, você paga. Agora o que acontece, amados? Olha só que coisa impressionante. Você está usando 30 por 30, 1,20 metros quadrados de carpete. Você está sentado numa cadeira que custa R$300, que essa cadeira ela é bem cara. Senão, já estava tudo fininho já. Então essas cadeiras já têm 12 anos e continuam confortáveis como no primeiro dia. Então é uma cadeira de R$300. Você está num sistema de ar-condicionado que é melhor do que muitas lojas que tem lá no shopping. Você entra aqui, o banheiro está sempre limpo. Não pensa você que a gente apaga a luz e vem um monte de anjo aqui limpar banheiro, não. Não tem esse ministério não, irmão. Os anjos chegam com a vassoura, com os panos molhados, né? Os anjos tudo de avental. Não, irmão, é organização morena. Não é organização celestial, não. É organização morena. Então vem lá. Você está aqui, alguém vem intimidar você aqui, você já sabe para onde correr. Eu já falei para meus filhos. Fica ali perto do segurança. Você vem aqui no culto, domingo à noite, deixa teu carro ali, tem um guarda na esquina, outro aqui, o outro fazendo ronda. Essa igreja tem um monte de câmera espalhada, de maneira que se alguém pegar alguma coisa tua aí aciona a câmera, dá um zoom e vê a cara do playboy, vê até os poros dele. Aí sabe quem ele é. Então tudo isso tem um preço. Mas lá no McDonald's você diz, vem cá, o caixa, por favor, quanto você faria 3 Big Mac para mim, por favor? Não. Chega lá o Big Mac, tá lá aquela coisa absurda. Aí você tá com grana, né? Pórvora, vai lá e pum, manda. Aí come, se lambuza. Isso que é sanduíche, né? À toa que é a maior rede de fast food do mundo. Mas aqui na igreja, irmão, a mão do cara fica ressequida. É impressionante. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem que tudo que acontece aqui tem um preço. Em todo lugar, o dinheiro está valendo. E é engraçado que em todo lugar você tem dinheiro. Você chega no shopping, você é o dinheirudo. Pede seu salário tudo em nota de 10. Vai com os bolsos. Aí chega no shopping, tu é o rico. Quando encontra com os amigos, você é o cara que tem um salário mais alto. Amado, quando chega aqui na igreja, tu vira um mendigo. Ô irmão, beleza, cara? Ô pastor, vê alguém para me ajudar, para me abençoar no retiro. E o cara com Mizuno Prophecy 2, aquele de Milão. Me ajuda alguém pelo retiro. Ô irmão, dorme dentro do tênis. Leva o tênis pro retiro, bota ele na cabeça e dorme lá na garoa. A pregação tu vai poder ouvir. E a comida, se sobrar alguma coisa, a gente dá para você. Ia dar para os gatos mesmo, dá para você. Agora, irmão, chega na igreja e o cara vira mendigo. Mas na rua não, ele é o arrogante, ele é o dinheirudo. Né? Ele tem um iPhone, só Deus sabe, irmão. Ele vai ter que viver 100 anos para pagar o iPhone dele. Que ele parcelou até a consumação dos séculos. Então, aí lá é bonito, aqui não. Então quero que você entenda, amado. Diga, dízimo é ordenança. Então o dízimo não é da lei, já falei isso várias vezes, mas tem gente que está aqui a primeira vez. Abraão dizimou e naquele tempo não tinha lei. E depois disso, houve um período em que o dízimo era relacionado ao imposto mesmo. Isso é verdade. Só que dízimo saiu dessa categoria com Jesus. Porque Jesus ele disse que os fariseus davam o dízimo. Porque até Jesus o dízimo era taxa. Depois de Jesus, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Acabou essa bagunça, irmãos. Já pensou que coisa impressionante? Você ter a oportunidade de provar ao Senhor e dizer, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Por isso eu não tenho por que ficar segurando aqui para não ir para lá, porque o que está lá vem para cá. Eu não preciso reter, eu não preciso acumular. Então, amados, você precisa aprender a desfrutar. A lei é 10%, a graça é tudo. Porque tudo já era do Senhor. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não tem uma oferta que você dê que possa surpreender a Deus. Não tem. Deus quer em primeiro lugar a sua vida.
E por que Deus quer essa coisa de dinheiro? Porque o dinheiro representa o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso trabalho. Proporção a pessoa vai envelhecendo, o dinheiro dela, a hora de trabalho, vai ficando mais escassa. Porque outras pessoas vão entrando no mercado com tecnologias mais modernas. Mas, amado, você não pode ficar preso a isso, não. É o Senhor que te dá todas as coisas. Eu creio em milagres. Eu já vivi milagres de Deus. Já contei várias vezes aqui, desde a época da Quinta Agosto, eu não vou contar de novo. Mas eu quero que você creia no milagre e na provisão do Senhor. Amém? E a respeito também das ofertas. A oferta, o dízimo, é algo que nos remete para a fidelidade a Deus. Senhor, eu estou no lugar, o Senhor tem me dado. 90% é meu. A pessoa, você ganha 100, irmão. Você tem 90 para fazer o que você quiser. Devolve 10 para o Senhor. Dizendo, Senhor, eu sei que quem me deu esses 100 reais foi o Senhor. Então está aqui, ó, aquilo que é teu. Pronto, eu tenho vivido e visto tantos milagres na minha vida, irmãos. E já que eu estou falando sobre isso, eu quero estimular você, principalmente, porque 80% das pessoas aqui são jovens, bem mais novos que eu. Eu sempre operei na base da generosidade, irmãos. Eu nunca retive nada na minha vida. E Deus sempre me supriu. Eu não tenho as coisas que meu salário é escandaloso, não. É que o Senhor me supre. O Senhor sempre me surpreende. Não teve uma vez que eu viajei para os Estados Unidos com a minha família. Fui 2 vezes de férias. E que Deus não proveu de uma maneira assim espetacular e sobrenatural. Não é ninguém com peninha de mim, não. O negócio baixou tanto o preço que eu falei, meu Deus, daqui a pouco vem um anjo aqui pegar eu e minha família e jogar dentro do avião. Só isso. Amado, Deus dá. Então você não pode prender. Eu vejo tantos jovens prendendo, e cada hora tem uma justificativa. Não, amado, libera, oferte, dê generosamente. Você é um rapaz solteiro, ganha 3 contos por mês, paga um retiro para alguém, agora não, que não tem mais vaga, mas paga para alguém. Não tem vaga, mas tem gente precisando pagar ainda, né? Mas o que acontece? Pessoas que ainda não podem, ainda querem ir, estão inscritas lá pela fé, mas, amado, abençoe a vida de alguém. Mas não, o cara só vai aumentando o guarda-roupa dele, só vai trocando de computador, só vai trocando de smartphone. Mas, amado, não pensa em ninguém. Você não pode fazer isso de maneira nenhuma. Você imagina o atraso que você está trazendo para a sua vida. É liberar, é ser generoso, abundante. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 16, de 1 a 4. 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Olha aí. Quem é que hoje pode dar 10 mil? Não é quem hoje pode dar 10 mil, não, irmão. É de acordo com a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coleta quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que a provardes. Agora, abra aí em 2 Coríntios. É a última vez que eu vou falar de Coríntios nessa noite, tá, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 6. 2 Coríntios 9, capítulo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Olha aí. Ele não estava falando sobre plantação de soja, de milho, não. Olha aqui no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis com toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará, não apenas suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos. Olha aí, é a promessa de Deus, vai enriquecer o generoso em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não supre só a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração. Que ministração é? A oferta. Olha aqui para mim, gente, é o Mike Tyson que saiu, olha aqui.
Visto como na prova desta ministração, que ministração? A oferta, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo. Está vendo aí, gente? Você quando oferta, você está confessando que você obedece o evangelho de Cristo, quanto à provisão das pessoas necessitadas, e quanto à obra de Deus, e pela liberalidade com que contribuís para com eles o tempo todo. Pastor, o que é isso? Irmão, agora eu vou te constranger, porque eu quase morri de vergonha. Eu não ia ler esse texto não, mas vou ler para você, que você vai gostar. Ademais, você que gosta de dinheiro. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Você vai ver a ofertinha básica que Davi deu. É por isso que eu gosto do Davi. E eu o homenageei dando esse nome para o meu filho. O cara é macho, generoso no último, transpirava generosidade. E outra, ele não deu dinheiro só não. Davi, antes de tudo, ele ofereceu a vida dele para o Senhor. A primeira vez que Davi apareceu publicamente, primeira vez ele apareceu em casa, no dia que ele foi ungido. Depois, primeira vez que ele apareceu publicamente, olha a declaração dele. Rei Saul, pode deixar que eu vou enfrentar esse gigante, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele era zeloso para com o Senhor. Ele não deixava as coisas de Deus sair barato, não. Quem mexesse com o reino de Deus estava mexendo com ele. E olha aqui. Irmãos, algumas pessoas precisam sair agora. Eu gostaria que ninguém ficasse saindo, tá bom, gente? Essa palavra é séria. Eu já vou terminar ela. Amém? Já estou terminando. E vocês sabem que eu falo 5 vezes que estou terminando até terminar definitivamente, né? Então essa é a primeira. Olha só, irmãos. 1 Crônicas, versículo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu único filho, o único a quem Deus escolheu. Isso eu aprendi com Davi também, tá, irmãos? Eu não falo do que eu dou e do que eu oferto para poder dar uma de bam, não. Até mesmo porque tudo que eu tenho é do Senhor mesmo, eu só devolvo. Eu dou para servir de exemplo. E aprendi isso com Davi também. Ele disse diante de toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para os homens, é para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para toda a obra. Espera aí, só um minutinho. Não, deixa eu mudar aqui a versão. Eu vou ler o mesmo texto numa outra versão mais moderna, para você entender as medidas dos valores. Meu filho Salomão foi separado e escolhido por Deus para essa obra. No entanto, ele é jovem e inexperiente e o trabalho é desafiador. Não estamos falando de um simples local de encontro entre pessoas, mas de uma casa que será o ponto de encontro com Deus. Eu me esforcei de modo que tudo está preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas e ornamentais, as pedras para o alicerce e para as paredes, tudo em grande quantidade. Além do mais, como tenho coração nessa obra, diga coração. Não adianta você dar o dinheiro se não tiver com coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha, como eu tenho coração nessa obra, além de tudo que preparei, estou entregando a minha fortuna pessoal. Olha aí, de ouro e prata, para tornar essa casa um lugar de adoração ao meu Deus. Coisa simples que ele deu. 105 toneladas de ouro puro, 245 toneladas de prata, refinada para revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata para os artesãos e artífices. E quanto a vocês, quem está disposto para contribuir ao Eterno? Correspondendo ao chamado dele, os chefes das famílias e os gerentes de negócios apresentaram de bom grado, se apresentaram e contribuíram generosamente. Ofertaram para a construção do templo de Deus 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do templo do Eterno, que estava a cargo de Jeiel, Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias, pois todos contribuíram espontânea e generosamente. O rei Davi ficou muito feliz. Davi louvou o Eterno diante da comunidade, dizendo: Senhor, a ti seja honra e glória e tal. Aí tem a parte aqui, ó, versículo 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que tenhamos ousadia? Olha que coisa impressionante, amado. É uma ousadia. Quem somos nós para chegar diante do Senhor para te dar alguma coisa?
porque tudo vem de ti. Estamos apenas devolvendo o que tu mesmo nos deste generosamente. Amém? Amados, esse é o conceito da oferta. Mas o que acontece? Uma das coisas que mais falam de igreja é essa questão de finanças. E graças a Deus, na nossa igreja, qualquer membro da igreja, sem aviso prévio, pode chegar na tesouraria e pedir para ver o movimento financeiro, para ver o que a igreja gasta com o quê, para onde vai cada dinheiro que a igreja dá, desde que você seja membro e contribuinte ofertante. Para vir para cá só para zoar, não, mas você que contribui. Então, amados, é um privilégio nós sermos igreja. É um privilégio financiarmos a obra de Deus e o reino de Deus. O teu coração precisa arder, não apenas por ser igreja, mas participar dos desafios em nome de Jesus. Amém? Igreja é um lugar de cura, é um lugar de bênção. Sou saudável emocionalmente por causa da igreja. Eu tenho uma vida equilibrada em Deus por causa da igreja. Tudo que aprendi na minha vida foi durante o período que eu estava na igreja. Quero que meus filhos cresçam na igreja. Quero que meus netos cresçam na igreja. Porque eu sei que este é um lugar verdadeiramente onde Deus habita. E aqui está a bênção de Deus. Amém? Você que ama essa igreja, aplauda ao Senhor agradecendo a Deus. Te agradecemos, Deus, por este lugar que o Senhor nos deu. Pelos nossos pastores, pelos líderes. Por todos aqueles que têm caminhado conosco. Nós te agradecemos, Deus. Tua é a honra e a tua é a glória, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome seja glória, por amor da tua fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé. O pessoal do New Hope vai preparar um cântico para cantar depois de um momento especial que nós temos nesta hora. Antes de tudo, preste atenção em mim aqui. Eu já queria que o PP e a equipe dele fosse lá para fora para receber as inscrições do retiro. Eu queria que você, preste atenção aqui, eu preciso fazer uma coisa muito importante antes do apelo. O nosso retiro vai ter mais ou menos essa quantidade de gente aqui, ó, né? 400 pessoas, eu contei as cadeiras. É gente até dizer chega. E então o que acontece? Nós não podemos permitir que algumas pessoas paguem só metade ou paguem uma parte, porque tudo é muito caro. O aluguel do espaço, a alimentação é de qualidade. O som que nós vamos alugar, que queremos alugar, orem pelo som também, que o negócio está ficando meio embaçado, mas Deus vai liberar na segunda-feira em nome de Jesus. Mesmo assim o som é caro, é R$6.000 de sonorização, para ser uma sonorização de qualidade. Então é hospedagem dos preletores, transporte, refeições, tudo isso é muito caro. Então se a maioria pagar os 180 e uma outra parte der apenas os 50 de entrada e não pagar o restante, nós ficaremos inviabilizados. Então gostaria que você, ao sair daqui, não precisa sair agora na hora do culto não, deixa só o PP ir lá e preparar tudo. Mas eu quero que você não saia daqui sem acertar o restante do seu retiro. Se você tiver alguma dificuldade financeira, você vai me ligar. Eu sou teu pastor, eu sou teu pai, não tem porque você ficar escondendo de mim. Como alguns irmãos já falaram, já compartilharam, e vai para o retiro assim mesmo. Deus vai fazer o milagre na vida dele. Mas você que deu um nome, não fique esperando a gente receber. Ou pague, ou dê uma satisfação. De preferência, pague. Então, que é para eu não ter que dar satisfação para o povo lá da colônia. Então, amados, faça isso em nome de Jesus. Eu peço oração pelo nosso retiro. Nesse momento, eu gostaria de saber quantos estão nos visitando nesta noite, pela primeira, segunda ou terceira vez. Levante sua mão bem alto que nós queremos conhecer você. Quem está nos visitando? Isso, aplauda ao Senhor. Cumprimente essas pessoas que estão nos visitando. Aê, beleza? Maravilha, coisa linda. Agora eu preciso de intercessores. Olha aqui para mim, amados. Já estou terminando, parte 2. Eu pretendo terminar, amados. É que essa palavra ela é assim mesmo. Eu preciso de intercessores neste momento. Porque eu quero perguntar quantos estão aqui nesta noite e ainda não entregaram seus corações para Jesus e gostaria de fazê-lo nesta noite. Você que ouviu algo sobre igreja, eu não te enganei não. Falei as verdades, que você precisa conhecer a igreja. Para mim é um lugar maravilhoso. Para essa galera aqui, e para mais 6 vezes essa multidão aqui, que é a quantidade de membros que a nossa igreja tem, é 6 vezes isso aqui. Tem sido um lugar abençoador, de cura, de bênção, de amizade. As células têm sido bênção na vida de tanta gente. E eu quero chamar você para fazer parte da nossa família. A nossa grande família, né? Aqui tem todo tipo de gente, igualzinho lá na grande família.
né? O que tem de Agostinho aqui nessa grande família, você não imagina, né? Mas tem muita gente boa também, gente. Aqui tem Mendonça, aqui tem tudo. Mas eu tenho certeza que aqui é um lugar de cura, de bênção, e eu não vou sair desse lugar nunca na minha vida. Se quer fazer parte dessa família, levante a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Você quer entregar seu coração para Jesus. Quem estiver intercedendo, coloca a mão no coração. E quem está se decidindo por Jesus, levante a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Qual é a primeira pessoa nessa noite? Deus te abençoe, querido. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto. Irmãos, não fica olhando não. Deus te abençoe, Deus abençoe você ali de verde. O outro ali de verde também. Ô, glória. Mais alguém? Feche os seus olhos, igreja, interceda. Sempre que nós incrementamos a intercessão, os frutos vêm. Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você que saiu de uma igreja ferido, arrebentado, machucado, prometeu a você mesmo que nunca mais ia botar os pés numa igreja. Hoje é a noite de você voltar para a casa do Senhor. Deus te abençoe, querida. Você ali de camisa branca. Há mais alguém? Levante a sua mão, que eu quero interceder por você. Aê, coisa linda. Deus te abençoe. Eu vi, ele foi o primeiro. Vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Vem aqui, por gentileza, eu quero orar por vocês. A menina ali de branco, os dois rapazes de verde, você e você. O rapazão lá. Maravilha. Que delícia. Ninguém pode ficar aqui na frente mais de 30 segundos sem uma pessoa do lado dele, hein? Glória a Deus. E os coordenadores, supervisores de todas as redes, subam aqui. Vem aqui, por gentileza. Todos os coordenadores, supervisores, subam aqui para orar junto comigo. Chega mais para frente aqui, por gentileza. Os líderes de célula, fica aqui atrás do povo, tá? Todos os líderes de célula que estão aqui. A gente tem que trabalhar nos cultos também. Interceder, orar. Para que quando uma célula chegar, quando uma vida chegar na sua célula, você saber como é precioso estarmos aqui com elas. Essas vidas são preciosíssimas. E nós, os pastores, temos zelado por elas. Todos que se decidem recebem uma ligação de algum pastor em 24 horas e são encaminhados para uma célula. Chega mais aqui para frente os líderes. Isso. Há mais alguém que quer entregar seu coração para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Ou vem aqui na frente logo direto. Beleza. Nós vamos orar então e colocar nossa vida diante do Senhor. Comece a orar agora por essas vidas. Levante a sua voz. Se fosse alguém na sua célula, como você oraria? Faz de conta que ela se decidiu na sua célula. Comece a orar, comece a interceder. Peça toda sorte de bênção, cura, libertação, domínio sobre vícios, perturbações. Peça que o Senhor cure as emoções agora. Todo problema na alma seja curado em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, toda insônia, pesadelos, desejos de se matar, desejo de matar os outros, pessoas desanimadas da vida, sem disposição para vencer, para lutar. Coloque a vida delas diante do Senhor. Pessoas que não sabem o que fazer da vida, pessoas que estão saindo de um relacionamento, estão saindo feridos, machucados. Coloque diante do Senhor. Pessoas que estão com problema em seus casamentos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos que estão nesta noite apresentando-se, ó Deus, diante de Ti, desejosos de viver um novo momento. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Chamamos sobre eles, ó Deus, um novo tempo, um tempo de milagres. Chamamos sobre eles um tempo de céus abertos. Chamamos sobre eles um tempo de avivamento, um Pentecoste pessoal. Em nome de Jesus, Pai.
Todos os líderes, coordenadores que estão aqui, estão clamando junto comigo em oração, para que o Senhor faça algo novo nessas vidas e nesses corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Somente você que veio aqui na frente, você que está se decidindo, vem aqui, que eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse. Vem aqui por gentileza. Rapaz, mas o que tem de gente verde hoje, hein? Glória a Deus. A partir de hoje vocês vão ficar maduros, viu? Chegaram aqui verde, mas vão sair maduro. Glória a Deus. Vamos orar. Eu vou fazer uma oração, queria que vocês repetissem junto comigo. Tá joia? Qual o seu nome? Everton, Alain, Eduardo, Leandro, Érica. Qual o seu nome? Pedro. Ó, o Pedro, tu és pedra. William, Tássia, Graciele. Legal. Mais alguém? Beleza? Vamos orar então. Eu vou orar e vocês vão repetir essa oração junto comigo, tá joia? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero que essa noite seja um marco na minha vida. Eu renuncio nesta noite, perante a tua igreja, toda aliança e pacto que foi estabelecido em lugares onde o Senhor não estava. Eu declaro que tu és o único Senhor da minha vida. Pode escrever meu nome no livro da vida, porque eu vou te seguir até o fim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora só vem aqui por gentileza, Davi. Aplauda o Senhor fortão. Glória a Deus. O meu assistente Davi vai entregar para vocês. Entrega para cada um deles aqui, Davi. Isso, essa revista. E junto com essa revista tem um formuláriozinho que eu queria que vocês preenchessem. Eu preciso dos dados de vocês com letra legível, para eu poder ligar para você, para te ajudar nessa nova caminhada com Deus, para que vocês não caminhem sozinhos. O tio pega. Beleza? Tá bom, Tássia? Tá bom, Graciele? E esses primeiros lugares aqui estão reservados para vocês. Joia. Pode se assentar. Irmão, já estou terminando. Parte 3. Vamos ficar de pé para orarmos. Glória a Deus. E aí, como eu sei que tem gente que precisa sair desesperadamente, a hora que a oração acabar, você pode sair. Mas se você ficava aqui para cantar mais um cântico com... Como é que é mesmo? New Hope. Ia falar Disco Praise. Você sabe que Disco Praise vai abrir o show de vocês, né? Sábado lá no Retiro é Disco Praise, já falei para ele já. Assim, ó, vem um atrás de vocês que é melhor que vocês, né? Então eles já estão avisados já que eles vão abrir o show de vocês. Então o que acontece? Ali depois eles vão cantar a última canção. A última não, a última de hoje, né? Eles vão cantar várias outras ainda no decorrer da história. Mas nós vamos orar em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa noite? Satanás vai tentar te roubar isso. Não deixa não, tá, irmão? Não deixa não. Mesmo se o garçom demorar a entregar o seu quibe agora depois do culto, você diga: não vou deixar estragar, eu estou com fome, tu sabe, Senhor, mas não vou deixar estragar a noite. E amanhã tua célula vai bombar em nome de Jesus, amém? Algumas células não vão se reunir por causa do Dia dos Pais, mas algumas vão se reunir porque a reunião é bem tarde. Que o Senhor te abençoe lá em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, obrigado porque nós ouvimos a tua voz desde quando começou essa reunião, desde o primeiro cântico. Ouvimos a tua voz. No VT nós vimos o que o Senhor está fazendo e vai fazer na nossa igreja. Foi um tempo maravilhoso. Obrigado pelos líderes que vieram no Tadel. Aqueles que não vieram, traga-os na próxima terça-feira para a nossa reunião maravilhosa. E que o Senhor esteja abençoando os teus filhos. Fortalece os líderes de célula, aqueles que estão cansados, fortalece. Os líderes auxiliares, abençoa-os. Os anfitriões, recompensa. Eu quero abençoar todos os líderes da nossa igreja, todos os supervisores e coordenadores, seja com eles, com a família, com os sonhos, com as finanças, com a saúde, com os relacionamentos, com o trabalho, com a vida profissional e acadêmica. Eu os abençoo em nome de Jesus. E todos nós, o povo de Deus, nós declaramos que nós confiamos só no Senhor e queremos caminhar debaixo da tua mão poderosa. Nos dirija a semana que vem. Abra os céus sobre nós. Tu sabes, Deus, dos conflitos que atravessamos e os desafios que temos em todas as áreas da nossa vida.
vai à nossa frente, abre o caminho para nós em nome de Jesus. E eu profetizo, meu amado, minha amada, que esta semana Deus vai mudar a tua história. Esta semana será uma semana da vergonha dos teus inimigos, de toda a obra de Satanás. E os teus inimigos não são pessoas, são as obras de Satanás para arrebentar com a tua vida. Creia nisso. Não permita que isso seja um clichê na sua vida, mas tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Saia daqui mais uma vez como alguém que vai botar os pés na terra da promessa. Começa a sonhar com coisas grandes que Deus vai te dar. Você vai caminhar e vai romper. Entregue o seu tempo, sua vida, suas prioridades para o Senhor, e Ele te recompensará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você em nome de Jesus. Você faz parte de uma linda igreja.